nós temos uma juíza. Uma juíza, gente, isso é meio... não é ex-juíza, não. Não é ex, não. Uma juíza. Eu já aprendi que então, assim, eu acho que se você vira para um americano e fala assim, olha, uma juíza, ela teve que buscar asilo político em outro país, qualquer americano médio vai entender o seguinte, então o país do qual ela teve que fugir para buscar asilo é uma ditadura em estágio avançado. Estágio avançado. Porque perseguir juiz, meu amigo, não é brincadeira, né? O juiz tem que ter a proteção porque ele está justamente ali para fazer valer as leis que deveriam ser promulgadas pelo legislativo. Né? No Brasil anda tudo meio esquisito. Mas eu queria que você contasse, Ludmila, como é que foi, então, a questão da aposentadoria compulsória e o que você fez em seguida para poder se resguardar. Você estava fazendo uma linha cronológica que eu estava gostando. Então, você falou que começou a se manifestar, suas redes sociais começaram a ter mais relevância. Nesse meio do caminho, você começou com a trilogia lá do Inquérito do Fim do Mundo e começaram a vir as retaliações do sistema, gradualmente. Primeiro sindicânciazinha, ofíciozinho, informe, aquela coisa, Alexandre de Moraes, preste informações em 15 dias sobre isto. Mas, sei lá, alguma coisa que eu tinha escrito na rede social. Só para vocês terem uma ideia do ridículo, assim, da coisa, uma coisa tão escandalosa que eu respondi um processo administrativo disciplinar e fui condenada, eu recebi a pena de advertência, porque eu escrevi o seguinte tweet, tá? Eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas foi algo mais ou menos assim. No contexto daquele negócio do Johnny Depp, daquela briga dele com a mulher, Johnny Depp com a mulher, que a mulher fez um monte de acusações infundadas. Sim. Foi naquele contexto. Eu lembro desse assunto. E eu fiz um tweet dizendo que mandar prender um homem apenas com base na palavra da mulher é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer. Exato. Ponto. Foi apenas isso. Certíssima você estava. Né? Claro, óbvio, e eu ratifico. Óbvio. Eu continuo pensando dessa forma. Isso. E eu fiz esse tweet. Eu não estava me referindo a nenhum juiz, a nenhum processo em andamento, porque eles não podem... Brasil, né? Não, nem no Brasil. Assim, um negócio esquizofrênico. Imagina se você tivesse dito assim, perdeu o mané numa mola. Né? Nós derrotamos... Nós derrotamos o lulismo. Imagina se você tivesse dito coisas tão escandalosas assim para um juiz dizer. Né? Imagina se na eleição lá de 2018, em que o Bolsonaro foi eleito, em que eu nem sequer citava o nome do Bolsonaro. Aliás, acho que, sei lá, talvez agora seja a primeira vez na vida que eu esteja citando a palavra, o nome Bolsonaro em público. Eu não fiz isso, pelo menos não me recordo. Imagina se lá em 2018... quando o Bolsonaro foi eleito, eu dissesse, derrotamos o petismo. Uma juíza que nem era do STF, uma juíza ali de piso, de primeira instância, teria sido um escândalo, eu teria perdido o cargo ali mesmo. Mas não, o Barroso tá lá, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané. Mas ele não está sujeito ao CNJ, né? Não, ele não está sujeito ao CNJ. O CNJ é um órgão que está abaixo do STF. Então, o STF realmente é soberano ali, reina. E mandaram vários recados e você continuou. Mandaram esses vários recados e eu simplesmente continuei. Por convicção ou por não perceber o recado e achar que não ia chegar onde chegou? Não, eu tinha certeza que ia chegar onde chegou. É verdade. E mesmo assim, comprou a briga. Eu sou testemunha de que eu conheço o Paulo há muitos anos. Eu também sei, eu só levantei a bola. Não, mas fez bem, eu estou só testemunhando aqui. Eu também sei que foi convicção e até porque... tem um denominador comum que a gente pode ver em toda essa resistência contra a ditadura em curso no Brasil há muito tempo, que eu acho que todos, ou se não quase todos, são cristãos. Então, de alguma forma, respondem a uma força, a um juiz, digamos assim, superior. Esse sim. A esse sim eu me submeto. Exato. Você, então, começa a receber as represálias. Em que momento você começa a receber ameaças físicas? Ameaças físicas. Ameaças físicas eu comecei a receber, salvo engano, 2020, vindas de diversas fontes. Mas eu nunca consegui fazer nenhuma ligação entre essas ameaças físicas e questões políticas. Eram mais... Porque você atuava também na área criminal, né? Você achava que era mais ligado aos casos que você julgava. Não tinha nada a ver com a minha função de juíza.
Tinha a ver com o quê? Com a minha exposição nas redes sociais. Então, eu tive alguns problemas com seguidores obsessivos. Porque o fato de você ser uma mulher bonita, isso gera em pessoas perturbadas um interesse ainda maior, né? Então, não somente por isso. Por exemplo, um deles foi feito um estudo, eu te mandei. Aliás, em breve vocês vão tomar conhecimento também do estudo do GSI, do Tribunal de Gerais. O Rodrigo também recebeu, mandei para o Rodrigo. Tem algumas pessoas que já receberam. Obviamente, eu omiti os dados sensíveis ali, mas a conclusão do GSI, que é o setor ali de inteligência e segurança institucional do Tribunal de Minas Gerais, eles fizeram um estudo pormenorizado, até do psicológico dessas ameaças que eu recebia, de vários homens, não teve nenhuma mulher, né? Todos eles eram homens, de vários homens diferentes, e eles concluíram. Vocês em breve vão tomar conhecimento disso, vocês vão ver que isso... Eu guardei a 7 chaves esse documento, mas agora chegou a hora desse documento vir a público. Eles concluíram que a ameaça era crível, que havia perigo. Mais até, mais do foram que mais crível. contundentes do que... Foram muito contundentes. E além de recomendar a escolta, tal, porque sempre nesses casos se recomenda a escolta. Mas mais do que escolta, eles recomendaram expressamente, assim, de forma, né, explícita, que eu não tivesse a minha localização física conhecida do público. O que isso quer dizer? Que eu não poderia comparecer ao fórum. Então, eu teria que trabalhar de outro lugar. E assim eu fiz. Né? Obviamente que eu ia proteger a minha vida. E pouco me importa se iam deferir ou não um trabalho por videoconferência. Pouco me importa. Se eles não deferissem, eu ia continuar trabalhando à distância para proteger a minha vida. Isso foi um documento elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça, pelo seu setor de inteligência, pelo GSI. E isso é relevante para o caso da sua aposentadoria compulsória? Não. Porque não usaram qualquer pretexto. Não, a aposentadoria compulsória foram outros fundamentos, foi só coisas relacionadas à internet. Tá. Isso foi utilizado para queimar a minha reputação profissional. Porque o que eles fizeram? Eu fiz um requerimento formal, embasado nesse documento do GSI, e pedi autorização para teletrabalho, como vários servidores têm. E a maioria dos juízes hoje estão fazendo teletrabalho. Teletrabalho e tal. Pós-pandemia. Sim. E achei que, até porque se isso não for um fundamento razoável para você justificar o teletrabalho de alguém, qual que é o fundamento que vai ser? Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, a gente está falando de um documento emitido pelo Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal, emitido por um tenente-coronel e por um capitão, se não me engano, da polícia. Os dois, da Polícia Militar, os dois... Polícia Militar. Os dois atestando categoricamente de que a sua vida estava em risco e que o indivíduo era mentalmente instável. Os indivíduos, né? Hoje, no plural, que te colocavam em ameaça, eram mentalmente instáveis, que havia um perigo iminente de um ato físico contra você, e foi com base neste documento que você pediu autorização do teletrabalho. E daí o que veio? Essa questão do assassinato de reputação profissional. Então, só complementando, um desses indivíduos, inclusive, que teve o psicológico dele estudado pelo GSI, já chegou a ameaçar uma outra mulher. Eles estudaram o perfil psicológico desse rapaz, desse homem, mais ou menos uns 40 e tantos anos, e ele tinha essa obsessão por mulheres fortes. Por exemplo, delegadas de polícia, médicas, mulheres que ele enxerga... Empoderadas, isso aí. Ele tinha uma fixação por esse tipo de mulher, e eu era uma dessas mulheres da lista dele. E uma dessas mulheres, que era uma médica, ele chegou, inclusive, ele responde inquérito por isso, por ter viajado até a cidade da mulher, armado, e ter se colocado na porta do posto de saúde, onde a médica trabalhava, fazia ameaças e
assédio sexual, assim, explícito, umas coisas... Enfim, não sei se ele chegou a ser preso por isso, mas esse foi um dos inquéritos a que ele respondia, além de tentativa de homicídio. Isso eu ia falar, tentativa de homicídio, tá lá no documento. Tá lá no documento. Então, esse era só um dos malucos que tava na minha espreita e que o GSI monitorou. Deixa eu dar uma notícia para vocês interessante. Nós agora vemos o interesse das pessoas nos fatos, e na verdade, né? Nós agora estamos com uma audiência maior do que a da Jovem Pan no YouTube. Tem quase 20 mil pessoas nas nossas... Quantas só no YouTube, Otávio? Total aqui? Do YouTube. 18.900 no YouTube. A Jovem Pan está nesse momento contando todos os canais dela com 15.900, ou seja, consideravelmente mais, 20% a mais, só que a gente ainda tem os locals todos. Então, um enorme interesse que está assistindo. Nós estamos transmitindo pelo canal da TV Flórida. Se inscreva no canal da TV Flórida, do canal do 4x4. Aliás, estou com saudade de participar do 4x4. Vocês nunca mais me convidaram. Né? Porque a gente está em recesso. A Ludmilla também tá perdoado. Duas vezes. Do canal do 4x4, as pessoas se inscreverem, que tem sempre o Rodrigo, a Ana Paula, como tantos amigos bons e competentes. Nós estamos pelo canal do Paulo Figueiredo Show, canal do meu programa, e pelo Twitter, tanto o Twitter, o X, né, o X, do Constantino, que novo, né? O novo, Consta Jornalista, e o @pfigueiredo Show. E com todas, se puder se inscrever em todos esses canais, vai ficar difícil desbloquear em todo mundo, então a gente sempre vai ter uma fontezinha para falar e fazer um agradecimento especial aqui ao Otávio, à equipe da TV Flórida, por estarem nos cedendo esse espaço. Hoje era para nós estarmos no Locals, onde todos nós três temos contas, mas o Locals teve um apagão, né? O operador do estúdio do Locals ficou preso em Nova York, está tentando voltar e não consegue. Justamente. Então, eu queria fazer esse agradecimento público aqui ao Otávio, da TV Flórida. Conectem na TV Flórida. Ele cedeu aqui, assim, muito prontamente o estúdio dele para a gente fazer essa live. Esse estúdio, cheguei aqui, um estúdio bonito, maravilhoso. Eu falei, olha, nem esperava. Assim, agradeço aí publicamente aí a você, Otávio. Otávio é nota 10, tá aí sempre. A TV Flórida é uma parceiraça, sempre nos apoiando. Mas, Lud, voltando aqui à nossa vaca fria. Então, você começou a sofrer essas ameaças, apresentou o pedido do trabalho à distância e eles começaram a assassinar tua reputação como juíza como? Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu voltava a trabalhar presencialmente e com todo o risco que se envolvia. E com todo o risco, ia ser morta, ou eu ficava trabalhando como eu estava, de casa, e como muitos outros também trabalham, e sofri o assassinato de reputação, dizendo que eu não aparecia no fórum para trabalhar mais hora. Mas aonde? Quem disse isso? Nos próprios desembargadores que instauraram o procedimento e... então eles abrem um procedimento contra você porque você supostamente não vai trabalhar? A corregedoria iniciou essa patifaria, que iniciou, e eu digo que a patifaria porque uma coisa é se eles desconhecessem essa circunstância. Não, ela não está indo ao fórum. Mas por que ela não está indo ao fórum? Só que a questão é que eles sabiam. Eles já sabiam porque eu já tinha juntado no processo. E aí sai na imprensa. Aí sai na imprensa. E é essa a finalidade. É fazer o assassinato de reputação. Quem publicou? Contra um profissional. Você lembra? Aqueles todos, Metrópolis. Os suspects, né? Metrópolis, Globo. Todos eles. Esse assassinato de reputação, 247. ele abre o caminho, né? Ele permite depois a aposentadoria precoce. Olha, muita gente acha que foi provavelmente por isso. Muita gente acha. Isso aí é uma técnica dos bolcheviques lá da época da União Soviética, uma técnica chamada amálgama. Então, quando você aplica o amálgama contra uma pessoa, você pega um monte de coisas, um monte de imputações, assim, diversas, e daqui a pouco as pessoas estão contra aquela pessoa, mas não sabem nem exatamente contra o que elas estão. Elas só sabem que elas têm que ser contra aquela pessoa.